Olá, seja bem-vindo. No ar, o podcast Destarte, Literatura e Arte. Apresentação do poeta Adalberto de Queiroz. Este é o podcast Destarte, Literatura e Arte com leveza e esperança. E no episódio de hoje, um especial sobre poemas de Natal de Igor Barbosa. Igor nasceu em Pernambuco, mora no Rio de Janeiro, tem 37 anos, é poeta, tradutor e diretor, ou como ele próprio diz, um faz de tudo na editora Vive. Igor estudou filosofia e literatura inglesa na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Teve seus poemas publicados na revista Dicta e Contradicta, de tão saudosa memória, além de, como quase todos os poetas da geração atual, blogs e sites da internet. Ele tem 3 livros publicados: Februários, Segundos e Poemas de Natal. E é justamente sobre este mais recente que dedico este episódio. O livro tem uma capa maravilhosa com um quadro sobre as mãos. E a primeira parte do livro é composta por 30 poemas escritos pelo poeta entre 28 de novembro e 14 de dezembro de 18, e que, segundo ele, formam, na verdade, um longo poema que começa e termina pelo exame das mãos. As mãos que tocam o mundo material, da madeira, ao carvão, do mármore às tintas, e que podem servir para um meio eficiente de retirar ou não a máscara que possuímos, e que nos permitem a correta higiene do rosto. Enfim, com as mãos conseguimos acumular, ajudar o acúmulo, o enchimento de espaço e das horas, até que a ave do desejo mais sincero, nosso, expressão do poeta, nos possibilite novamente espanar as veias dos nossos corações pequenos. Começo lendo do livro Poemas de Natal, o poema Motivo. Ouçam só. Ó ave sazonal que uma vez por ano pousa em meu coração, mais uma vez te espero. E porque sei que pousas sem perturbar meus planos, é que tua vinda me é tão cara, assim te quero. Ó luz escultural que aos olhos não faz dano, apaga a ilusão, o sonho de ser sério, não dura em tuas lousas, e as cores do profano não tocam quem tu és. Teu nome é sincero. Ó fruto do desejo, resposta universal, não quero consumir-te muito mais que plantar-te, ainda que não andes tão cedo sobre o val deste braço de água em que vais desenhar-te, dando na vida um beijo, pois ela passa mal, espero resumir-te em resumida arte. Desenho em traços grandes e toscos como mal, da minha dor, da mágoa com que já tive parte. No podcast Destarte, é hora do bate-papo. Pois bem, é poema na linha da catolicidade de um Jorge Lima, Murilo Mendes, Augusto Frederico Schmidt, ou até de um Tasso da Silveira, aquele que é o mais homogeneamente católico dos poetas do Brasil. Foi justamente o que perguntei para iniciar este papo ao poeta Igor, se é desta tradição católica que você se origina, Igor. Eu acredito que sim, Beto, apesar de que o modelo mais imediatamente associado com esse gênero de poesia pelo pessoal que começou a ler poesia mais recentemente, seja o Bruno Tolentino, que sim, era um poeta católico e praticamente um dos metaphysical poets também, né? Esse termo em inglês que determina certos poetas cujo giro filosófico é a característica mais importante de sua poesia e que procuram aprofundar bastante essa reflexão sobre a natureza e a sobrenatureza das coisas. O meu modelo, exatamente, a metafísica em si. E a metafísica é o assunto católico por excelência, né? É um dos dois, né? O braço pastoral, o braço de ação no mundo é um dos pilares do modo de ser católico, e o segundo seria realmente a reflexão teológica e a reflexão metafísica no que elas têm em comum. Eu acho que toda metafísica bem feita vai
cair na teologia necessariamente. Não tem como você fazer metafísica neutra e não chegar na teologia católica, ou não chegar bem perto da teologia católica. Mesmo aqueles que fizeram a metafísica bem feita, mas não atingiram a teologia católica, não chegaram às portas da verdade, aquele itinerário que o Chesterton fala, de investigou tudo, criticou tudo, duvidou de tudo, e quando viu, o que restou era a ortodoxia. Se não chegar 100% a uma aceitação da ortodoxia, esse sujeito vai necessariamente chegar bem perto, mesmo que de costas, mesmo que de lado, mas ele vai estar sempre caminhando nessa direção necessariamente. Então, é isso. Os 30 poemas de Natal que você menciona, que são um núcleo desse livro Poemas de Natal, tem outros poemas além desses 30, mas é uma investigação que começa pela... Na verdade, ela começa pela física, né? Ela começa sendo uma investigação psicológica, mas justamente a metafísica está aí como uma sombra, como uma lembrança do que poderia ser, durante os primeiros poemas, pelo menos. É como se fosse uma assombração. Eu tento descrever ali nos 10 primeiros poemas um mundo assombrado pela possibilidade do espírito. É como eu descreveria. É um mundo em que a possibilidade do espírito está desconhecida, ela está esquecida por alguns, mas ela não se deixa calar completamente em momento nenhum. Então começa nesse ponto. É o que a gente chama também de plenitude dos tempos, né? Desde que o poeta latino Virgílio escreveu suas Bucólicas, um longo poema, em especial a quarta Écloga, em que ele é que se fala no mundo de uma poesia de inspiração messiânica. Virgílio parece prever o nascimento de Jesus 40 anos antes de esse acontecer. Principalmente nesse trecho. Terá a vida dos deuses o menino que os verá no meio dos heróis e será visto em meio a eles, regendo com as virtudes de seu pai um mundo em paz. Bastaram esses versos para que a tradição católica visse aí uma profecia da encarnação do menino Jesus. E desde então, Virgílio, o poeta latino, está no centro da poesia do Ocidente como grande influência e inspiração. O poeta italiano Dante o considerou como um guia por excelência e o eternizou no seu A Divina Comédia, onde ele é realmente o guia do poeta. O poeta francês Victor Hugo chama Virgílio de um mestre divino e até lhe dedica um poema intitulado Vozes Divinas, com versos alexandrinos maravilhosos. Portanto, vem do 4º século da nossa era essa certeza de que há uma poesia cristã, uma expressão própria que deságua em tantos poetas da nossa literatura, como os já citados Jorge Lima, Murilo Schmidt, Tasso da Silveira, até chegarmos aos nossos dias com o poeta baiano Vladimir Saldanha. E eu acho que o próprio Igor. E foi o que eu perguntei ao poeta. Será procedente tal filiação? E de quem ele teria recebido influências? De algum desses nomes citados? Ouçam o poeta. Estranhamente, Beto, a ninguém. Acredito que, para dar um nome, eu vou me filiar ao John Donne. Eu acho que é a influência mais direta, John Donne. Mas, curiosamente, os poetas que eu mais leio e cuja leitura eu prefiro, não tem muito dessa característica, não. Eu tenho um gosto bastante eclético, bastante variado. Então, meus poetas preferidos são Gregório de Matos, que apesar de bastante religioso em vários passos, não é profundamente metafísico, né? Ele é bem mais experimental. E Carlos Drummond de Andrade, que é bastante filosófico, principalmente em certo passo de sua carreira, mas não chega muito bem a esse ponto. E é curiosamente o poeta nosso que desdenha, né, que em dado momento, não chega a desdenhar, não é com desdém, mas ele despreza, ele recusa a metafísica. Formalmente, declaradamente, expressamente, ele recusa a metafísica em A Máquina do Mundo. Mas veja bem como mesmo essa recusa é uma recusa que fica bem clara na poética dele, que não o leva ao estado anterior. Ele recusa o conhecimento oferecido pela Máquina do Mundo sem, no entanto, voltar a ser o homem que ele era. Até então, ele torna-se outro. Aquele encontro modificou de uma certa maneira.
Então, para falar de filiações, eu acabaria tendo que buscar esses mesmo por gosto. Eu iria de John Donne, eu iria de, claro, obviamente, Tolentino, é inegável, Carlos Drummond de Andrade. E para ficar em um nome nesse livro especificamente, para que quem for mais familiarizado com esse nome perceba bem de imediato o que eu quero dizer, aí sem dúvida nenhuma Jorge de Lima, a quem eu inclusive dedico 3 sonetos encadeados nesse mesmo livro, né? Podcast Destarte, especial Igor Barbosa. E para fechar esse episódio, eu gostaria muito de ler mais um poema do livro Poemas de Natal de Igor Barbosa. Ouça. A obra das mãos dispensa o rosto de mostrar-se, a irradiação da ideia que restaura a impossibilidade de que se disfarce, transforma o feito no seu rosto na catarse, das entrelinhas do sórdano sua face, porque a mão fez força a fim de que se exaura o custo da matéria-prima, o desenlace. Será seu testemunho ali até que passe a própria e vã dificuldade que escavara ao desenhar um mapa assim, não destacasse a existência de matéria assim tão rara, nos fundos da caverna em que se torna clara a própria treva, e este minério de outra classe seria a permanência do pó que ficara. Para mim, a presença de Jorge Lima se faz notar nesse livro de Igor Barbosa não somente pelos poemas que este dedica ao saudoso poeta católico alagoano, como também por algumas imagens. E a mais forte é mesmo aquela que parece que Jorge de Lima segura o poeta Igor pela mão ou põe a mão sobre o seu ombro. Vejamos o que diz o poeta. Perfeitamente. A imagem da mão no ombro até me lembrou bem do que... Veja bem como é que é a comunicação entre as mentes e as almas, né? Eu fui muito influenciado desde novo por um irmão mais velho que eu tenho, que é razoavelmente mais velho, a diferença entre nós é bem grande, e foi quem me iniciou na leitura, na música, na arte, foi quem foi me apresentando as coisas sem ser um erudito. Meu irmão não buscou um caminho de trabalhar com isso, ele foi para outra área e não dedicou sua vida a não erudito, mas ele já me ensinou a ler, me ensinou a ouvir música, literalmente ele me ensinou a ler, na verdade, ele me alfabetizou. E quando eu pensava no Jorge Lima como um irmão mais velho, enquanto você ia perguntando, e o gesto específico da mão no ombro era muito típico do meu irmão de sangue mesmo, que ele andava comigo na rua com a mão no meu ombro, me guiando pelo ombro, não ficava de mão dada, como às vezes se fica, né, quando você vai com uma criança pequena, mas com a mão no ombro. E é bem isso mesmo, se eu fecho os olhos eu sinto exatamente essa figura do Jorge Lima como um irmão mais velho que me guia pelo ombro mesmo, como você descreveu. Você ouviu o podcast Destarte, Literatura e Arte. Apresentação do poeta Adalberto de Queiroz. Até mais!